Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre imagem no espelho plano. Esse conteúdo aqui que eu já coloquei na aula passada, apesar de ter explicado ele, mas eu falei para vocês que ia repetir na aula de hoje, visto que eu ia colocar as questões na atividade de hoje, para não ficar uma atividade muito extensa na aula passada, ok? Além desse conteúdo, a gente vai ver também a associação de dois espelhos planos, ok? Vejam só, iniciando aqui, essa parte aqui do campo visual, né, ou da formação da imagem no espelho plano. Veja só, é importante fazer essa construção, principalmente para responder algumas questões. Vocês vão ver isso na atividade. No caso aqui da primeira imagem, ó, eu tenho um ponto P aqui, no caso é o meu objeto, ok? Tem um espelho aqui, ó. Esse tracejado aqui, como eu já falei para vocês, está indicando que é a parte de trás do espelho, consequentemente isso aqui é a parte refletora dele, ok? A imagem desse objeto vai ser formada atrás do espelho, obedecendo a mesma distância que o objeto está do espelho, ok? No caso, eu tenho essa distância para chegar até o espelho, ok? O ângulo que está sendo formado aqui, no caso 90 graus, vai ser o mesmo formado aqui atrás. Traço a mesma distância, está sendo chamado de D', e aqui no ponto P', vai formar a minha imagem, ok? No caso, a imagem desse objeto está sendo formada aqui, ok? Se eu for traçar o campo visual a partir dessa imagem, eu vou traçar uma linha reta, passando pelas duas extremidades do espelho. Isso que a gente fez nessa imagem aqui, ó. No caso, ó, uma linha reta vai passar por essa extremidade do espelho, a outra vai passar por essa extremidade do espelho. Toda essa região aqui vai ser chamada de campo visual. Ou seja, quem estiver dentro desse campo visual vai estar conseguindo enxergar essa imagem aqui projetada no espelho, ok? Consequentemente, se eu tiver um observador aqui, ó, desse R1, ele vai estar enxergando a imagem aqui, ó, ela está sendo formada, e o raio de luz, ó, que vai refletir no espelho, esse raio aqui, ó, toca o espelho, raio incidente, o raio refletido chega até o observador, ok? Como eu faço para traçar esse raio? Eu traço sempre uma linha reta a partir da imagem aqui, ó. Traço uma linha reta a partir da imagem, chegando até o observador, no caso seria aqui em R1, ok? Lembra que a parte de trás aqui, ó, do espelho faz tracejada, e aqui na frente do espelho eu faço a linha reta, que seria o raio refletido pelo espelho, ok? O raio incidente é só ligar o objeto até o início aqui do raio refletido. Mesma coisa, se eu for fazer colocar um observador aqui em R2, o raio que vai representar a reflexão desse objeto no espelho até chegar ao observador, eu vou traçar a linha reta a partir da imagem, ó, até o observador, e ligo aqui o ponto onde toca o espelho até o objeto. No caso, isso aqui vai ser o sentido do raio de luz, ok? Reflete, incide no objeto, reflete aqui no espelho e chega até o observador, ok? E aqui essa segunda imagem enfatiza a parte do campo visual. Tenho aqui o observador. Nesse caso aqui, esse observador ele não está na frente do espelho, ó. O espelho está aqui, ó, essa superfície, certo? Onde ele está todo tracejado aqui a parte de trás dele. Apesar do observador não estar na frente dele aqui, ó, ok? Do espelho, sua imagem vai ser formada aqui atrás do espelho, ok? Para construir essa imagem, só é tracejar aqui, ó, a linha que ia ser contínua, a formação do espelho, a continuidade dele, ok? A distância para essa linha aqui vai ser a mesma distância da linha até formar a imagem atrás de onde estaria o espelho, ok? No caso, a imagem do observador vai ser formada nesse ponto. Quem consegue enxergar essa imagem no espelho? Qualquer observador que esteja dentro desse campo visual, ok? E traçando o campo visual, como falei para vocês, traço uma linha reta aqui da imagem, passando, ó, pelas duas extremidades do espelho, ó, pelas duas extremidades do espelho aqui. Essa região aqui vai ser chamada de campo visual, ok? Essa
toda essa região aqui, quem estiver dentro dela consegue enxergar a imagem desse observador, apesar dele não estar aqui, ó, perpendicular ao espelho, não é isso? Consegue ver a imagem dele aqui formada no espelho. Isso aqui explica também, eu expliquei na última aula, a questão lá, aquele espelho que é usado, não é isso? O espelho central nos carros ou nos transportes coletivos principalmente, não é isso? Quando o motorista quer observar os passageiros, não é isso? O espelho não está na frente do motorista, também não vai estar na frente de um determinado passageiro, só que ele pode regular o espelho ali de uma forma que fique dentro do campo visual, ok? Ou seja, se você olha pelo espelho e você enxerga aqui no caso ó, o motorista, consequentemente, apesar de você não estar na frente do espelho, ele também vai estar conseguindo lhe enxergar, ok? Ou seja, um está dentro do campo visual do outro. Damos sequência aqui agora. Outra parte importantíssima aqui na questão de imagens formadas por espelhos é essa parte aqui de associação de dois espelhos planos, ok? A gente ainda não vai ver aqui espelhos paralelos um ao outro, vai ver apenas formando ângulos entre os dois espelhos, ok? Caso colocando um objeto entre dois espelhos planos, cujas superfícies refletoras formam um determinado ângulo alfa, podemos observar a formação de inúmeras imagens. Quanto menor o ângulo entre os espelhos, maior é o número de imagens. Ou seja, como se fosse inversamente proporcional aqui. Quanto menor for o ângulo aqui entre os dois espelhos, ó, mais imagens serão formadas, certo? Quanto menor o ângulo, mais imagens. Então, consequentemente, quanto maior o ângulo, menos imagens, ok? E no caso, se for um ângulo de 180 graus, entre os dois espelhos, é mesmo que formar apenas um espelho plano, consequentemente vai formar apenas uma imagem. Continuando aqui, ó, para alfa igual a 90 graus, resultam 3 imagens, seja qual for a posição do objeto entre os espelhos, ok? Então, consequentemente aqui, os objetos aqui, esse aqui está no centro, ok? Está aqui formando um ângulo de 90 graus, mas ele está colocado aqui na posição no meio, formou 3 imagens, ok? Esse objeto aqui ó, não está bem centralizado, mas mesmo assim formou aqui 3 imagens também desse objeto, ok? Apesar da imagem central não estar bem no meio aqui na divisão dos dois espelhos, assim como está nessa imagem, ok? Mas enfim, se for um ângulo de 90 graus, vai formar 3 imagens, certo? A gente vai ver a equação aqui abaixo de como chegar à quantidade de imagens formadas a partir de um determinado ângulo, ok? Aí vejam só, outra parte importante aqui, ó. Eu não coloquei nessa imagem, mas coloquei nessa daqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um objeto, ok? É um bonequinho aqui da Mini, na frente de dois espelhos, no qual conjuga aqui um ângulo de 90 graus, certo? Essa imagem aqui formada nesse espelho ó, é a reflexão do objeto, ok? Consequentemente, a imagem formada nesse espelho aqui, essa daqui, ó, ela é uma imagem virtual, ok? Ela é a imagem formada nesse espelho plano, consequentemente, ela tem todas aquelas características que a gente viu de imagens formadas em espelhos planos, ok? Ela é virtual, ela é direita, ela é aneotomorfa, ok? Ela troca o lado direito pelo lado esquerdo, certo? Mesma coisa essa outra imagem aqui, ó. Essa aqui é a imagem desse objeto formado nesse espelho aqui, ó, ok? Consequentemente, essa imagem aqui, ela também é virtual, é aneotomorfa e direita, ok? E mantém também as dimensões. Mas essa terceira imagem aqui, ó, não é a imagem formada diretamente desse objeto. Essa imagem aqui vai ser a imagem formada a partir da reflexão dessa imagem e dessa outra imagem. Ou seja, essa imagem aqui é a reflexão dessas outras duas imagens, ok? Ou seja, essas duas imagens aqui, ó, que eu mostrei para vocês inicialmente, que são virtuais, é porque elas é a reflexão de um objeto real, como eu falei para vocês. Mas essa imagem aqui, ó, não vai ser uma imagem considerada virtual, mas sim ela vai ser uma imagem real, porque o objeto que está formando essa imagem,
ele é um objeto virtual. O objeto que está formando essa imagem não é esse daqui, ó, que está na frente do espelho, mas e sim é a reflexão dessa imagem e dessa outra imagem, onde as duas coincidem no mesmo ponto do espelho da associação, que é nesse ponto aqui, ó, ok? Consequentemente, essa imagem aqui é a reflexão dessas outras duas imagens, então ela vai ser uma imagem real, ok? Outra coisa, ela não troca o lado direito pelo lado esquerdo, visto que ela não é virtual. E vocês podem observar isso aqui, ó. A Minnie está com a partezinha na mão dela aqui, ó. Não dá para identificar direito. Nessas outras imagens aqui, fica trocando o lado direito pelo lado esquerdo, mas nessa daqui não. Ela está aqui na mão esquerda, consequentemente na sua imagem lá também está aqui ó, na mão esquerda, ok? Não houve a reversão do lado direito pelo lado esquerdo, porque isso aqui é uma imagem real, ok? Então veja só, isso aqui pode cair em alguma questão, se cair em alguma questão, associação de espelho plano, ó, 90 graus, vai formar quantas imagens virtuais? São duas imagens virtuais e uma imagem real, ok? Consequentemente, é uma imagem real. A imagem virtual ela pode ser considerada uma imagem enantiomorfa, ok? Enantiomorfa, como a gente viu na aula passada, troca o lado direito pelo lado esquerdo, ok? Descer aqui um pouquinho para vocês. Aí vejam só, fórmula para calcular a quantidade de imagens a partir da conjugação dos espelhos planos aqui, ó. A fórmula é bem simples. N é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1, ok? N vai ser o número de imagens formadas e esse alfa vai ser o ângulo entre os dois espelhos. Consequentemente aqui, se eu fosse calcular a quantidade de imagens com 90 graus, a gente já viu aqui que vão formar 3 imagens, mas se eu fosse usar essa fórmula, seria 360 dividido pelo ângulo, que é 90, no caso do exemplo aqui acima. 360 por 90 dá 4. 4 menos 1 são 3 imagens, ok? Outro detalhe, esse menos 1 aqui da fórmula, porque o 360 por alfa aqui, ó, que vai ser o valor do ângulo, ele vai dar a quantidade de imagens contando com o objeto real aqui, ok? Mas como a gente só quer saber a quantidade de imagens, no caso tem esse menos 1 aqui na fórmula, ok? E outra coisa importante também é ficar atento às questões, ok? A questão pode, na pergunta, não só pedir a quantidade de imagens formadas, mas pedir também incluindo o objeto, ok? Tem que ter esse cuidado, a gente vai ver aqui na atividade. Aí vejam só. Tanto ele pode pedir a quantidade de imagens formada, como pode pedir o valor do ângulo e ele dá a quantidade de imagens que se formou, ok? No caso aqui, ó, ele poderia dizer que foram 3 imagens e pedir o valor do ângulo, que seria 90 graus, no exemplo aqui de cima com a imagem. No exemplo 1, eu coloquei o seguinte, ó, uma vela é colocada entre dois espelhos planos e observa-se a formação de 11 imagens. Um possível ângulo entre esses espelhos é de qual vai ser o valor do ângulo entre os dois espelhos, sabendo que formou 11 imagens, ok? A partir desse valor aqui, ó, eu tenho o valor de n, que é 11 imagens, mas vou descobrir o valor de alfa, ok? Consequentemente, substituir aqui, ó, vai ficar 11 igual a 360 dividido por alfa, menos 1, certo? Eu resolvi de uma forma aqui, tem como fazer também pegando esse alfa aqui que está dividindo e passar ele multiplicando pelo 11, no caso ele também teria que passar multiplicando pelo menos 1 aqui, seria o mesmo que tirar o MMC, que seria o alfa, e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, mas acredito que indo por esse caminho fica complicado. Então, para facilitar bastante, toda vez que tiver o valor de n aqui, ó, você pode pegar esse menos 1 aqui e já passar ele para antes da igualdade, ok? Para deixar a sua fração aqui desse lado. Consequentemente, vai ficar 11 mais 1, 1 estava negativo, passou positivo, ok? Então, aqui é 11 mais 1 igual a 360 dividido por alfa. Somando aqui vai ficar 12, 12 igual a 360 dividido por alfa,
ok? Já poderia passar dividindo aqui, mas eu fiz um passo a passo aqui para ficar um bom entendimento, ok? No caso aqui, ó, poderia multiplicar cruzado, foi o que eu fiz aqui, ó, no caso 360 vezes 1. 360, aparece 1 aqui nesse, mas você pode colocar se quiser, e vai ficar 12 vezes alfa, ok? Então aqui, ó, 12 vezes alfa, ok? Chegou nesse ponto aqui, eu quero descobrir qual é o valor de alfa, consequentemente o 12 aqui, está multiplicando, ele passa dividindo. Alfa é igual a 360 dividido por 12, 360 por 12 vai dar 30 graus, ok? Pode esquecer a bolinha aqui do grau. Consequentemente, eu vou ter um ângulo de 30 graus. Se eu for colocar um ângulo de 30 graus entre esses dois espelhos aqui, vão se formar 11 imagens, como me deu aqui a pergunta, ok? Lá no laboratório da escola tem essa conjugação desses espelhos aqui. Dá para a gente fazer uma aula prática bem legal, dá até para montar uma questão de bonequinho dançando na frente e ver a quantidade de bonequinho que vai se formar quando a pessoa for modificando o valor do ângulo nos espelhos, ok? Se a gente voltar a usá-lo, provavelmente vai ser uma prática bem pertinente e possível. Partindo agora para a atividade vai ser abordada esses dois conteúdos que eu falei na explanação, que é formação de imagem no espelho plano e quantidade de imagens formadas a partir da conjugação, da associação de dois espelhos. Aí vejam só, primeira questão aqui, dois espelhos planos que formam entre si um ângulo beta fornece 8 imagens de um ponto luminoso colocado no plano bissetor do ângulo formado entre eles. O plano bissetor é aquela parte ali entre os dois espelhos, ok? Determine o valor desse ângulo. Essa questão primeira aqui é semelhante ao nosso exemplo. Okay? No exemplo eram 11 imagens, aqui nessa questão são 8 imagens. Consequentemente, ó, você vai usar essa fórmula. Quando eu coloquei o 11, aqui você vai colocar 8. Okay? O cálculo procede do mesmo jeito. Okay? Então você vai determinar aqui o valor de beta. No caso lá na fórmula é alfa. Na questão ele colocou beta. Você pode até colocar um x se quiser na hora de resolver, não tem problema não. Viu? Segunda questão agora já é uma questão de formação de imagem. A figura a seguir representa um espelho plano, o objeto O, sua imagem I e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D e E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem I é a posição, veja só, eu tenho aqui ó, o objeto e a imagem formada aqui. Lembrando, ó, ele não está perpendicular ao espelho, certo? Teve que traçar aquela parte da continuidade do espelho e medir a distância. Mesma distância aqui seria atrás do espelho e aqui onde foi a parte onde formou a sua imagem, ok? Consequentemente, para determinar o campo visual, ó, eu vou voltar lá na mostrar a vocês. Terminar o campo visual lá, ó, pega a imagem semelhante a essa aqui, ó, não está perpendicular ao espelho observador. A imagem foi formada aqui. Você vai traçar a linha reta a partir da imagem, ó, passando pelas duas extremidades aqui do espelho, certo? Passando pelas duas extremidades do espelho. E você vai formar aqui o campo visual. Quem estiver dentro do campo visual conseguiu enxergar aquela imagem, ok? Ou seja, você vai traçar aqui, ó, partindo do I, que é a imagem, passando pelas extremidades do espelho. Quem ficar dentro do campo visual é quem consegue enxergar essa imagem, ok? Terceira questão. Na figura a seguir estão representados um espelho plano perpendicular à página e um pequeno objeto luminoso S. Ok? Tem um espelho aqui, o objeto S está aqui. Ó. Colocar diante do espelho no plano da página. Os pontos O1, O2 e O3, caso indicados aqui, ó, também no plano da página, representam as posições ocupadas sucessivamente por um observador. Ou seja, ele está nesse ponto, depois nesse ponto e depois nesse ponto. O observador verá a imagem do objeto S fornecida pelo espelho E. Aí ele vai ver a imagem ó, só no primeiro ponto, no segundo, no terceiro, no segundo, no primeiro e no segundo, ou nos 3 pontos. Aí vejam só.
Para responder essa questão, você precisa determinar o campo visual, ok? Mais uma vez. Só que aqui, ó, você diz, eita, professor, mas aqui eu tenho o objeto S, mas não tem a imagem dele. Então, você vai colocar a imagem dele. Então, tu vai já dar aqui um plano quadriculado para facilitar. Tá? A distância aqui de 2 quadradinhos, ó, para o espelho. Você vai medir 2 quadradinhos, consequentemente, sua imagem vai ser formada aqui, ó, atrás do espelho, ok? Coloca aqui a letrinha aí, né, indicação da imagem, e traça a partir dessa letra aí, ó, passando pelas extremidades do espelho aqui, ó, uma linha reta, passando pela extremidade desse espelho e desse outro espelho aqui, ó, passando pelas extremidades do espelho eu falei do espelho ó, por essa extremidade e por essa outra extremidade. Você vai formar aqui, ó, o campo visual desse espelho, ok? Quem tiver dentro do campo visual do espelho conseguiu observar essa imagem, ok? Se ficar esses dois, foram os dois. Se ficar só esse, foi ele. Se ficar os três, é porque foram as três posições, ok? Essas questões, o ideal sempre traçar o campo visual, ok? A partir da imagem você traça a linha reta passando pelas extremidades do espelho. Continuando agora para a quarta questão. Observando as imagens formadas por dois espelhos planos de um objeto, entre eles colocado, SNED, um curioso aluno, verifica que, para determinado ângulo, formam-se 5 imagens. Entretanto, fazendo variar o ângulo entre os espelhos, o número de imagens diminui. Pode-se concluir que, aí vejam só, ele disse que ele colocou um determinado ângulo e formou 5 imagens. Aí depois ele variou o valor desse ângulo. E o que aconteceu? O número de imagens diminuiu. Aí ele quer saber ó, o valor do ângulo, ok? A partir de 5 imagens, você vai calcular qual vai ser o valor do ângulo aqui, ó. 60, 30, 72. São os 3 valores que ele dá aqui. E depois vai ter que justificar outra parte. Ele falou que o ângulo entre os espelhos, ó, ele variou ele, o número de imagens diminuiu. Se o número de imagens diminuiu, significa o quê? Que ele aumentou ou ele diminuiu o ângulo? Isso eu expliquei lá na parte em cima, não foi? Quando ele aumenta o ângulo, o que é que acontece com a quantidade de imagens? Se aumenta ou diminui, certo? E o cálculo, a partir das 5 imagens, vai ser semelhante ao exemplo que eu dei lá em cima também. E é a primeira questão, ok? No caso aqui o exemplo é com 11 imagens, você vai fazer esse cálculo usando aqui os 5, certo? Passando agora aqui para a quinta questão. Descer um pouquinho, vou ter que explicar essa parte de baixo. Veja só, os quadradinhos a seguir mostram dois momentos distintos. No primeiro quadradinho, Maria está na posição A e observa sua imagem fornecida pelo espelho plano E. Ela então caminha para a posição B, na qual não consegue mais ver sua imagem. No entanto, Joãozinho, posicionado em A, consegue ver a imagem de Maria posicionada em B, como ilustra o segundo quadradinho. Veja só. Isso aqui explica bastante a parte aqui, ó. Tá para cá. Ter explicado na aula passada também, né? Isso eu falei até de um exemplo do parede espelhada no shopping, né? Caso ó, desse observador aqui, que é o caso de Maria lá, ela vai chegar no ponto B, que ela não vai estar na frente do espelho, perpendicular ao espelho, ok? Só que a imagem dela vai estar sendo formada ó, lá atrás do espelho. E quem vai conseguir enxergar a imagem dela vai ser Joãozinho, que ele vai estar aqui nesse campo visual aqui, ó. Ele vai estar na frente do espelho aqui, ó. Ele vai estar enxergando a imagem dela, apesar dela não estar conseguindo enxergar a imagem dela, ok? Voltando aqui porque a questão pede. Aí vejam só. Aí a ilustração aqui, ó, nesse ponto aqui ela não está vindo a imagem dela, essa imagem dela aqui, a imagem está sendo vista por ele, certo? Reproduz o esquema ilustrado abaixo e desenhe raios luminosos apropriados que mostrem como o Joãozinho consegue ver a imagem de Maria, ok? No caso, pessoal, o desenho que vocês vão fazer é semelhante ao que está no campo visual lá, certo? Ó, primeiro, você vai ter que tracejar aqui aquela linha tracejada, ó, traçar aquela linha tracejada aqui na continuidade do espelho, certo? Seria desse espelho aqui, ó.
vai medir a distância do ponto B ao espelho, vai medir a mesma distância atrás do espelho e vai formar aqui atrás do espelho a imagem de Maria, certo? A partir da imagem de Maria, você vai fazer essa parte aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Vou fazer essa parte aqui. Olha, digamos que isso aqui seja Maria lá, apesar de estar na frente do espelho, mas vamos traçar um faz de conta aqui, ó. Vocês vão traçar a imagem dela atrás do espelho. A partir da imagem dela, vocês vão fazer essa linha aqui, ó. Uma linha reta até chegar, digamos que aqui seja o Joãozinho. Até chegar em Joãozinho, ó. Ok? Lembrando que na frente do espelho você não faz tracejada, faz ela contínua, porque vai ser o raio refletido no espelho. Ok? Depois de fazer o raio refletido no espelho, ó, partindo da imagem de Maria, numa linha reta, você pega o ponto que tocou o espelho aqui, ó, e faz a ligação até Maria lá, que é o objeto. Ok? E depois botar a setinha, indicando que o raio de luz que saiu de Maria, tocou no espelho, depois foi refletido, chegando até os olhos lá de Joãozinho, fazendo com que ele visse a imagem dela. Ok? Deixa eu voltar lá na imagem. Aqui, ó. Ok? Traça a imagem de Maria aqui atrás, no caso é colocar o ponto B. Faz aqui, ó, tracejado. Aqui na frente você faz ela contínua, é o raio refletido. E esse raio refletido você redesenha ele, ó, ligando aqui ponto B. Significa que, ó, vai ser refletido no espelho. Aonde vai ser refletido no espelho vai ser determinado pela imagem onde você vai traçar uma linha reta ligando aqui até o ponto A. Ok? Sexta questão agora. Marília e Disseu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinala a alternativa e quem estão corretamente representados os feixes de luz que permitem a Disseu ver Marília. Aí veja só. Pessoal, vocês sabem que para a gente enxergar os objetos, as coisas, né, isso, a luz precisa refletir, ok, nesses objetos e depois ela chegar até os nossos olhos, ok? No caso, a luz não pode, no caso, sair do nosso olho, até porque a gente não é nenhum ciclope lá, nem o X-Men lá, não é isso? Que solta luz pelos olhos. Aí vejam só. Tem aqui 4 imagens. A letra A está indicando que o raio de luz vai tocar em Maria e vir até Marília e vir até Disseu. Na letra B diz que o raio de luz vem para Disseu e depois vem para Marília. Na C diz que o raio de luz aqui de Disseu vai para a lâmpada e depois vem no sentido de Marília. E na letra D diz que o raio de luz da lâmpada chega até Marília e também de Disseu ele vai ao encontro de Marília da mesma forma, ok? Então analisa aqui qual é o sentido do raio de luz para permitir que Disseu enxergue Marília, ok? Sétima e última questão, mais uma questão aqui de conjugação de dois espelhos planos. Uma foto de um casal é tirada entre dois espelhos planos verticais que formam um ângulo de 60 graus entre si. Qual é a quantidade de indivíduos que aparecem na chapa? Ele quer saber aqui no final, pessoal, qual é a quantidade de indivíduos que vai sair aqui na imagem, na foto, certo? Então, veja só. Inicialmente, vocês têm aqui conjugação de dois espelhos planos com ângulo de 60 graus. Então, vocês vão usar aquela fórmula lá, que eu não deixei também, ó. Isso aqui, ok? Dessa vez, vocês vão encontrar o valor de n, quantidade de imagens. O alfa é 60 graus. Só é dividir 360 por 60 e fazer menos 1, ok? Realizou aquele cálculo lá, você vai encontrar a quantidade de imagens refletida nos espelhos, nos dois espelhos, ok? Só que ele quer saber no final a quantidade de indivíduos que vai sair na foto, ok? Aí lembra, ó, cada imagem que for refletida aqui no espelho, nos dois espelhos conjugados com 60 graus, vai ter 2 indivíduos em cada imagem, não é isso? Já visto que é um casal que está aqui na frente dos dois espelhos, certo? E ele ainda quer saber
pergunta final é: quantas pessoas vão aparecer na foto? Ok? Cuidado aí que tem uma casquinha de banana nessa questão. Realiza o cálculo lá, vocês vão descobrir quantas imagens serão refletidas a partir dos dois espelhos, certo? Só que ele quer saber a quantidade não é de imagens, mas sim de pessoas, de indivíduos que vai sair, no caso, nessa foto aqui, ok? Pessoal, então essa vai ser a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para conversar com vocês sobre a questão da nossa próxima avaliação, da forma como vai ser, questão dos conteúdos também, acho que algum professor já pode até ter falado, questão de a gente rever alguns conteúdos. Mas vou deixar para falar provavelmente quando a gente voltar de forma presencial. Ok, pessoal? Então é isso nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato e